Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Carreta Agro pelo Brasil, na 62ª Festa do Boi, aqui no Rio Grande do Norte, direto do Parque Aristófanes Fernandes. E hoje eu vou ter um prazer grande de conversar aqui com meus amigos Davi Teixeira e Guto Trindade, dois baianos arretados, como eles dizem. Davi cria boi, cria Nelore, cria búfalo. E Guto cria cuzerá, cria gado mestiço, tira leite e faz carne. E hoje nós vamos conversar aqui, o tema, basicamente, Guto, é dentro da temática da sua palestra, que está sendo pecuária lucrativa, né? Em 1983, na década de 80, o renomado Preston já anunciava para a gente que o Brasil detém a vantagem, a vantagem de trabalhar o boi de fotossíntese. Como é que a gente pode aproveitar essa vantagem, esse diferencial do Brasil para a gente produzir proteína animal com baixo custo? Olá, Major. Prazer estar aqui presente e espero colaborar de alguma forma. Major, o zootecnista Preston, ele foi simplesmente genial ao definir para o mundo tropical um modelo onde a fotossíntese seria responsável por formar uma biomassa forrageira que apenas ruminantes seriam capazes de transformar aquele material em proteína animal de primeiríssima qualidade para a humanidade, seja carne, seja leite. Então, dessa forma, o homem não seria um competidor de soja, de milho, com os bovinos, com os animais. Então, só os ruminantes têm essa capacidade de transformar biomassa forrageira, produzida a partir de fotossíntese, trazendo essa vantagem para a gente. E o Brasil, com a extensão territorial que tem, detém um verdadeiro milagre, que é produzir esse boi verde, esse leite verde, essa carne verde, a partir da fotossíntese, que é uma dádiva divina, né? Exato, Guto. Nessa sua primeira fala, a gente já vê o seguinte, que boi é boi, homem é homem, porco é porco. Não adianta querer fazer do boi um porco, que vai comer grão, que vai comer milho, soja, que a gente precisa passar para o homem transformar em proteína para você. Perfeito. Davi, como é que você vê isso também? Você que está dentro do curral todo dia, você que precisa fazer queijo, você que precisa fazer carne, proteína animal barata. O caminho, como é vamos agora descer para dentro do curral lá. A gente agora aqui está no pé da porteira. Vamos começar. Aí é bom. Como é que você procura chegar a isso, aproveitar isso, para a gente ter proteína de baixo custo? Major, boa a todos. Hoje aqui com o Guto e nosso amigo Major. Na verdade, é a gente identificar, como o Guto falou, e vai falar ainda, né, Guto? De fato, qual é a equação que a gente deve fazer aqui no mundo tropical, né? Através de animais adaptados, de plantas adaptadas, e entender que, de fato, não deve haver uma competição do homem com o alimento, com o animal. Então, na verdade, a base dessa equação é você trabalhar com raças e plantas adaptadas e procurar ser bom no manejo de sua pastagem, enfim, no manejo de seus animais. E fazer disso uma escola diária, né, Guto? Um trabalho diário. Se a gente projetar aí um futuro, a gente vai ver que as contas da nossa atividade elas estão apertando cada vez mais. Sim, isso aí E a gente tem que estar em cima e tem que estar aprendendo sempre o novo. E não adianta mais aquela coisa, o gerente faz, o vaqueiro faz, a gente vai final de semana, a gente tem que estar em cima, aprendendo diariamente a como otimizar os recursos naturais, a chuva, o manejo, o pasto e os animais também. Perfeito, então, perfeito. É por aí. É isso que... Agora, eu não gosto de... Todos nós temos nossas preferências. Eu sou até tendencioso para falar, mas eu não quero entrar em raça. Não vamos pensar aqui em raça e não vamos pensar em espécies. Não vamos citar capim tal, assim tal. Qual é o boi? Qual é a vaca do trópico? E aí agora eu vou começar a chamar já para o semiárido, que é a nossa praia. Qual é o modelo funcional, Guto, de uma vaca, vamos dizer assim, uma vaca que é rentável nessa condição de trópico, a gente procurando fazer ela comer de baixo custo, aproveitando o mais possível essa pastagem que a gente tem? Vamos lá. No meu entender, a seleção extrema para a carne ou para leite
é uma seleção própria para países que praticam a pecuária subsidiada. Sim. No mundo tropical, a função carne e leite deve estar presente no mesmo animal. Então, não seria a maior produtora de leite, essa vaca, também não seria a maior produtora de carne, mas a soma das receitas, leite mais carne, obtidos a baixo custo, com manejo de pastagem, e aí pastagem, entenda, não seria aquele modelo da agronomia oficial que se pregou muito e a gente deu muitos passos atrás na compreensão do que seria a biomassa forrageira tropical, que deve ser composta de capins, leguminosas, arbustos, árvores. E essa biodiversidade que hoje está tanto em voga no mundo todo, esse é o nosso cenário natural. Então a sustentabilidade, a biodiversidade e a adequação desses elementos nos torna harmônicos, produtivos, eficientes, de baixo custo, quando a gente deixa os elementos trabalhando para nós. Então seria um respeito ao solo, um respeito à microfauna, à microbiota, a toda essa biodiversidade presente que compõe, muitas vezes, não só biomassa forrageira, mas compõe no cenário, por exemplo, uma árvore que seja fixadora de nitrogênio, ela faz reciclagem de nutrientes, conforto térmico para os animais, quebra-vento, abrigo de fauna, então beleza cênica. Então são assim fatores múltiplos. Então é mais que dupla função. É o gado de múltipla função, é o cenário de múltipla função. Dupla função econômica, né? Econômica. Tem outras funções múltiplas, não econômicas. Múltiplas, exato, Davi. Múltiplas, que vão compondo algo que não é tão fácil de se obter, mas passa a ser muito mais palpável quando se compreende esse todo. E não se busca apenas uma maximização da produção, e sim se visa a maximização da lucratividade da atividade como um todo. Isso, eu já estava pensando aqui que foi um negócio que chamou muita atenção. Eu tive o prazer de visitar Guto, passamos um dia lá muito bacana. Guto, uma vez por ano, Guto faz um evento na Fazenda Cajazeiras, lá em Mundo Novo, na Bahia, onde ele vive e trabalha e tira seu sustento. E ele chama os produtores como nós, eu estava lá, Davi estava lá, nós passamos o dia lá, e ele compartilha conosco o dia a dia da fazenda dele. E me chamou muita atenção esse ponto que você acabou de falar. Já era a minha próxima pergunta. Ele também adivinha, ele sabe quando a chuva vem, ele sabe porque ele já sabia. Me chamou muita atenção a questão da árvore. Como você insere, como você não insere, como você deixa árvores nos seus cercados, nos seus pastos, né? A gente vê na maioria do pessoal o que faz, bota tudo no chão, mete adubo e planta um capizão e diz, tá lindo, não tem uma sombra para nada. Você já começou a dizer como, assim, mas eu achei tão bacana isso. Primeira questão de conforto, segunda a questão de eu entendo assim, quando você deixa uma monocultura em qualquer que seja a área, qualquer que seja ela, você já está facilitando que todas aquelas pragas elas não vão ter a opção de comer nada que não seja o seu capim. Ela vai disputar com o boi. Perfeito. Então como é que vocês dois estão vendo assim essa interação? As minhas eu já estou deixando todas também, eu não quero mais pasto sem árvore, mas como é que vocês veem a ajuda, essa relação, essa simbiose assim, entre a árvore, o boi, o pasto e o solo da fazenda? É isso aí. Major, não imagina a honra que foi para mim recebê-lo na Cajazeira. Receber Davi Teixeira e os amigos no reunir, que é um reunimento de amigos e malungos que pensam muito da bacana, mesma forma. Muito bacana. E foi um dia de conversa, foi um evento muito mais informal do que a gente está aqui, não né? Não é. Era no pasto, era do lado do bebedouro dos animais, depois a gente foi para dentro do curral. Verdade. Muito legal. Comendo matula Comendo matula, do vaqueiro. vendo como os cavalos manejavam o gado, puxa a vaca para cá, puxa aquela qualquer um, foi show. Verdade. Bom, O ano que vem eu vou de novo. Se eu vou Deus de novo, quiser. eu vou de novo. Serão muito bem-vindos. E aí é colocar em prática mais uma genial, que é a Primavera. É Sim. identificar quem são os vegetais que devem compor o cenário por brotação espontânea. Então, para isso, precisa abolir o fogo e precisa não usar herbicida de modo generalizado. O herbicida, o foco em algumas plantas que são indesejáveis. Reconhecer o que é uma erva daninha. O que seria uma planta daninha? A que causa danos à pastagem.
Então, o que são os arbustos benéficos? O que são as árvores benéficas? Então, identificá-las e essa brotação espontânea irá acontecer. Aí, como eu costumo dizer, assim, as pessoas gostam muito do modelo cartesiano, de números, né? Quantas árvores por hectare? Não é por aí. Qual seria a distribuição espacial e a organização disso? A natureza é bela e plena do modo espacial que acontece, com a explosão Natural. instantânea, espontânea que há. Então espera tudo acontecer e depois identifica o que é forrageira, o que é de ganhos ecossistêmicos, o que é que me traz resultados ecossistêmicos. Então aí eu vou deixá-los, lógico, porque me beneficiam, identificar aqueles que não devem compor o cenário e deixar o capim falar. Por exemplo, o arreonide paruano aí já é spoiler que chama, é? Os caras estão escutando direto. O arreonide Eu paruano gosto de chamar de fuxico. O povo agora diz assim, é spoiler. É Que é um negócio spoiler. que vai a gente... Mas... A ideia de paruano é montar no pasto, trazer as pessoas e montar assim um comparativo onde esse local é considerado um local que não necessita intervenção e esse local necessita. Por quê? Aí é que tá. Eu quero trazer para as pessoas que essa decisão não deveria ser minha ou sua, por opção de fazenda mais limpa ou menos limpa. Porque o capim dá sinais que a insolação está sendo insuficiente para a produção dele. Então, num sistema integrado de produção, onde a gente tem capim e árvores, mas o meu objetivo maior é o capim para produzir carne e leite. Então, o foco principal é no capim. Eu não posso deixar que a quantidade de arbustos e árvores comecem a atrapalhar a insolação necessária para o capim. O capim cresceu na vertical, com a folha mais fina, estiolando, como a gente chama, hora de ralear. Como é que raleia? Tira as mais novas? Não. Tira as mais velhas, que podem ter função madeireira. Independente da reserva legal, a gente tem essas árvores madeireiras dentro da pastagem. Não é só o respeito aos 20% ou 40%, depende do bioma, ao que temos de reserva legal por legislação. É o respeito como um todo. A área aberta também tem que ser uma área equilibrada. E, Guto, para validar isso aí que você falou tudo, na fazenda lá que a gente tira leite de búfalo, tem um pasto que eu fiz exatamente já seguindo suas indicações, suas orientações com relação a isso. E a gente vê um aumento assim de 10, 20, 30% nos dias que as búfalas estão comendo nesse pasto. E esse pasto é mais longe do que o curral, é um negócio impressionante. Que bom. E os pastos mais próximos a esse curral, que não tem tanta árvore, o leite volta para uma média. Quando vai para esse pasto, acho que pelo frescor, pela temperatura que o búfalo necessita muito, o leite sobe assim 30 litros, 40 litros, 50 litros, a depender do mês que tá. Ô Davi, que notícia boa, você guardou esse momento para me dizer isso. Eu nunca tinha dito isso aqui. Que bom. E é verdade, bom, impressionante. Até o vaqueiro, você perguntar ao vaqueiro, ele vai dizer. Diminui frequência respiratória, diminui frequência cardíaca, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de alimento, diminui o gasto metabólico para compensar a termorregulação, portanto, a produção de leite aumenta. Maior. Automático. Parece um start. Maravilha. Mudou de manga, o leite a gente sabe que vai aumentar naquele dia. Aí a taxa de concepção deve ser maior. Certeza. A taxa de aborto deve ser menor. Certeza. E só ganho, ganha-ganha. É aquilo que você fala, é olhar o pasto, né, Major, como um bovino, como é bom para o bovino, não para a gente, né? Isso acho que é uma visão. Eu se colocar no lugar do outro, mas não mais no outro animal, né? Se eu fosse um boi, eu queria estar ali, né? Isso. Né? Isso aí. São dois aspectos. Guto falou bem agora aí, né? Assim, e eu levando essa conversa nossa para outra discussão que eu tive com uma pessoa, um cara muito graduado, seguidor de Ana Primavesi, que é seguidor de Ernest Gust, né, que está trabalhando na agrofloresta, onde você integra culturas agrícolas, frutas, madeiras, fibras, com as árvores do entorno, você planta junto com a floresta. O cara diz o seguinte: você vai fazer um menino, você não planta um nariz, não planta um braço, né? É um todo, né? Você vai fazer um plantio do agrofloresta, você está fazendo um todo, você não está fazendo só
só milho. Colocar só o milho é como colocar só o nariz. Você coloca todos os elementos que estão ali. A gente falando aqui agora de pastagem, você tem que analisar, você tem que ver o solo, você vê o capim, as ervas, as leguminosas que estão ali, os arbustos, as árvores. Você tem que ver o todo também. Perfeito. É que o produtor rural, ele é como é que eu vou dizer assim? Ele é como se fosse um engenheiro, é um cartesiano. E eu observo isso nas suas palestras. Você vai falando isso, tudo o cara faz. Mas qual é a vaca? Qual é o peso da vaca? Qual é o leite da vaca? Qual é o peso que você desmama os bezerros? Cada mundo é um mundo, a minha fazenda é uma, a de Guto já está aqui a não sei quantos mil quilômetros, ele até altitude diferente, a de Davi já é outra. Acho que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar o animal ótimo para a nossa seleção. Aquilo que você falou lá também, não adaptar o ambiente ao animal que vai vir, né? Adaptar. Isso. Trazer o animal que vai vir para o ambiente que ele suporta. Perfeito. Não é isso? Então Perfeito. A gente considerar isso como um todo. Perfeito. E que a gente conduza isso. Então, assim, não é aquele... E aí tem uma parte pior, que você citou, e agora eu queria puxar isso aqui. E aquela história quando você falou em taxa, eu me lembrei, aquela história dos índices, né? A pecuária evoluindo para o que a gente está chamando de pecuária moderna agora, os caras estão começando a planilhar tudo de uma forma que parece que a gente está tratando de uma empresa que faz livro, ou que é uma empresa que faz cadeira, qual é a sua TIC, qual é a sua taxa de retorno, qual é a sua... Isso é uma concepção, vamos dizer assim, urbanística, né? Urbanística empresarial. Eu acho. Que na fazenda é difícil rodar, como é difícil a gente conversar com nossos vaqueiros, como é difícil conversar com nossos colaboradores. Quais são os índices que a gente deve se preocupar, ao invés de eu querer saber da taxa de retorno, da taxa de lucratividade, do percentual, do payback, tudo. Como é que vocês estão trabalhando isso? Excelente pergunta, Major. O que é que eu tenho visto? É que há uma divisão entre as pessoas que querem continuar na atividade e as que precisam de um motivo para sair da atividade. Porque o negócio imobiliário, ele é paralelo ao negócio pecuário, você queira ou não queira. Sim. Então, minha cabeça é de pecuarista que não quer sair da atividade. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu sou técnico, sou pecuarista, produtor de alimentos e preciso dar viabilidade econômica com sustentabilidade àquele empreendimento. Então, valorização de imóvel, taxa de retorno computando com o valor do imóvel, taxa de oportunidade. Tá, oportunidade de capital. Oportunidade quer dizer então que eu tenho que vender a fazenda? Meu objetivo não é sair dali. Meu objetivo ali é sucessão familiar. Como é que eu estou na 7ª geração. Como é que a gente explica para Leandro, seu vaqueiro, que aquela vaca é um capital aportado, capital circulante, o capital... É complicado para a gente trabalhar, tem que arranjar o nosso caminho. Aí nossos caminhos seriam os índices zootécnicos. Sim. Idade ao primeiro parto, intervalo entre parto, e fazer conta de padeiro, como eu digo. Esquece esse modelão de planilha complexa e vamos lá, caneta azul, caneta vermelha. Até porque o bolso esquerdo e o bolso direito são todos nossos, né? A fonte é a mesma. Então, quanto é que entra e quanto é que sai, quanto é que fica no bolso, que é o que interessa. É uma conta fácil de fazer, né? Não é uma também... conta fácil de fazer. Simples. E imagine uma fazenda lucrativa, onde um produtor rural proprietário tenha uma vida de classe média digna, esteja satisfeito, e você vem trazer índices de oportunidade onde outro negócio daria mais do que o dele. Você passa a fabricar um cara frustrado, preocupado. Eu não sou macaco daquele galho. Minha atividade é essa, sabe? E isso, Guto, isso é também uma forma, quando vem com essa conversa, o custo de oportunidade e tudo, que eu acho que em determinado ponto pode ser feito, sem dúvida, mas ela tem que ser dita que é uma visão estritamente capitalista e financeira, que tem outras coisas que compõem essa equação, cujo nosso negócio tem, que não é só o dinheiro. A gente se diverte, a gente, enfim, tem prazeres ali únicos com os bichos, com as plantas, com as pessoas. E que isso é uma opção nossa. É uma opção, isso não é computado. Não é para todo mundo, não. E isso não se reverte em dinheiro. Tá certo. Então, tem coisa a mais no nosso ramo, inclusive, mas você comentou, essa questão da gente ver muita empresa fazenda, né, vindo com a gestão urbanística, a gestão urbana, fria, e são fazendas que você entra e não tem muita vida. Você vê, Anitta, é um negócio, até a relação de trabalho tem atrito, é uma coisa meio que, não é um ambiente agradável, que eu acho que o nosso negócio tem que preservar, e que
Vocês sabem disso melhor que eu. Eu acho que você colocou muito bem, Eu acho Davi. que isso é uma coisa que a gente não pode perder. O resultado econômico faz parte, lógico. Sim. O objetivo é lucro, lógico. Mas é muito mais do que apenas um negócio. É o prazer, é o amor, é a conexão com a natureza, que o homem é cada vez mais dependente disso. Com certeza. E a gente ter um sentimento de que nós somos produtores de alimento. Então isso é uma missão, a missão mais nobre que pode existir para um homem, é dizer, desse ambiente aqui, sai um leite e uma carne, sem resíduos químicos, natural, produzido a pasto, que sua esposa, sua mãe, seu filho, seu neto, deve consumir esse alimento porque você quer saúde para ele. Rapaz, isso aí só Deus é maior do que isso. E a gente produz isso não só visando dinheiro. Exatamente. A gente produz isso. Exatamente. Isso é fruto de um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida. É isso saudável. mesmo. Você falou aí, Guto, Davi também citou sem querer. Você começou dizendo aí agora. Tem aqueles que querem ficar na atividade, tem aqueles que querem sair, tem aqueles que a atividade está tirando. E hoje a gente vê um movimento muito grande assim do jovem, né? O jovem, a grande maioria do jovem do meio rural, ele tem aquele sonho de ir para a capital para adquirir conhecimentos, mas assim, de ter uma oportunidade maior. A gente já está vendo o inverso também. Tem muita gente indo para a universidade, se especializa, adquire os conhecimentos e volta para aplicar na propriedade. Isso é muito importante, porque senão não vai ter mais ninguém no campo. O campo vai estar abandonado. Como é que você está vendo essa questão da sucessão? Como é que vocês dois estão vendo? Davi aqui já é um exemplo, que eu conheci Davi junto com o pai dele, a gente conversando de vaca, de búfalo lá, junto com o seu pai. Como é que a gente tem que fazer para que essa galera não saia mais do campo para ir buscar oportunidade, traga mais conhecimento, que aquele conhecimento ali volte para a gente prosperar o campo? Aí temos visto um trabalho belíssimo do Sistema Senar, né? Sim, também, exatamente. Aí assistência técnica é fundamental, informação é fundamental, porque as oportunidades existem no campo. Então, fruticultura, apicultura, pecuária de leite, pecuária de corte, turismo, tá? Turismo. Então, assim, a doma racional de bovinos, o Senar mexe com tudo isso. Sim. E a gente sabe que quando você ilustra para um jovem que essas possibilidades existem na propriedade dele, na região dele, eu acho que isso ajuda muito a fixar esse homem. Porque se o homem do campo tiver oportunidade de emprego, renda e uma estrutura mínima para que essa família dele, filhos, genros, noras, tenham também a possibilidade de continuar na atividade com vida digna, eu acho que não tem por que a gente pensar em cada vez menos pessoas irão morar no campo. Eu acho que é ao contrário. O movimento contrário já começou e a tendência nossa é ocupar o campo até para não inchar as cidades, para evitar esse êxodo e esse inchaço urbano e esse colapso social que é cidades de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de habitantes, com todos os seus problemas. A saída está no campo. Não tem jeito. Concordo 100%. A gente teve uma época do Brasil do êxodo rural, né? Muito forte. As pessoas iam para as cidades achando que iam prosperar, ter uma vida melhor. E, no entanto, a gente vê hoje que não deu certo esse modelo, né? Subemprego, moradia não digna, enfim. Uma vida sem dignidade. Verdade. E eu acho que esse movimento de volta que você comentou também já está acontecendo. E acho que o jovem, ele tem que buscar voltar com conhecimento, não há dúvida, fazendo um pouco mais do que a geração que o antecedeu fez e buscando sempre justamente tecnologias, gestão, para que ele possa estar vivendo daquilo, porque também não adianta dizer que ele vai voltar para a roça e ter uma vida de perrengue, uma vida de aperto financeiro, que ele não vai querer isso. Ele vai dividir com o pai um bolo que não é grande. Ele vai querer ficar na cidade mesmo, mesmo pensando na fazenda, mesmo lembrando, mas aqui é onde eu ganho meu dinheiro que eu pago minhas contas. Tá. Então ele tem que vir com a ideia de que ele consegue transformar a terra em dinheiro também. E isso é um desafio, não é fácil, sobretudo em pequenas e médias propriedades. Né, verdade. Isso que você disse, Davi, eu converso muito com os meninos lá da Carnaúba, né? E é impressionante a preocupação deles, principalmente de Joaquim, né? Ele diz de jeito, a contribuição que meu pai deu foi tão grande que o que tira meu sono assim, o que é que eu vou colocar mais?
né? A preocupação dele é essa. E eu disse, Joaquim, vocês estão chegando já no modelo da Palma, né? Seu pai avançou muito com o melhoramento dos animais, com toda aquela visão que ele tinha. Até hoje eu ainda apanho do velho Manel, do meu pai de Manel, porque às vezes eu tô fazendo um negócio, quando eu vejo, eu fico pensando, ele me disse isso tem 15 anos, e eu naquela época não. E assim, eu dizendo, Joaquim, vocês já agora estão avançando muito na questão de fechar a equação alimentar ali do búfalo com a palma, a quantidade, se vai Verdade. ser o carroção, se vai ser o pastejo rotativo. Então, relaxa, tem um Também avanço muito grande. Também acho, Major. Porque, rapaz, agora, eu queria que você me desse aquele exemplo e você compartilhasse com nossa amiga. A gente já está entrando pro final já da nossa conversa. Isso aqui a gente passava aqui 2 ou 3 dias, verdade. mas a gente passa Sem dúvida. dentro de curral para olhar para vaca e para conversar de fazenda, a gente passa a vida Falar da de gente, dia, né? terra e boi e gado, bora. Como é aquele exemplo que a gente dá dentro de casa para que nossos filhos queiram permanecer na fazenda, não tornando aquilo ali o saco de guardar um almoxarifado. Pois é, rapaz, eu citei na palestra, eu senti que algumas pessoas sorriram Esse assim. exemplo é, bom, esse mas exemplo é bom. Porque o que é que eu pensei? A gente vê as pessoas têm uma propriedade rural e tem uma casa, tem um curral, tem um trabalhador, um vaqueiro e tal. E mora na cidade, numa casa melhor e com todo o seu aparato melhor. Mas quando ele tem, por exemplo, compra uma camisa bonita para vir para a festa do boi. Aí vem na festa do boi com aquela camisa bonitinha, bacana e tal. Se essa camisa rasgou um pouquinho, puiu a gola, o que é que faz? Manda para roça. Compra um sofá novo para botar no apartamento ou na casa. E o que é que faz com aquele sofá velho, rasgado? Manda para roça. Automaticamente você cria no seu filho o sentimento de que a roça, a fazenda é um depósito de lixo. Tudo que quebra, que não presta, meu pai traz para cá. Então a mulher compra um faqueiro novo. Tá, faz o que com aquele faqueiro velho faltando um garfo e 2 facas? Manda para roça. Ou seja, tem que mudar, inverter essa percepção. E com relação à carnaúba, eu concordo completamente com o Major. Joaquim e Daniel já fazem demais. Até porque o digital deu a eles a oportunidade de multiplicar essa informação que estava pronta. Esse conceito carnaúba, isso tem 100 anos. Pronto, definido, validado. Só que eles têm a oportunidade agora com o canal digital, com o YouTube, com essa penetração que o digital tem, de compartilhar isso com um número muito maior de pessoas. Então o alcance está sendo muito maior da carnaúba hoje do que foi um dia. O seu Manelito não teve essa chance Exato. de dizer para mais pessoas. Que era o sonho dele, né? Transformar a carnaúba um exemplo para o Nordeste do Brasil todo. E que eu uso, né? Exato. A cajazeira é o meu pedacinho de carnaúba, né? É E isso que aí. Guto tá fazendo também, né? É isso Ele aí. tem uns discípulos dele, tem um monte de gente agora. Com Cada um certeza. do nosso jeito, a gente tenta também Isso. propagar Isso. essa equação complicadíssima de conviver no semiárido, das águas desarrumadas. Sim. Mas você está encontrando seu caminho. A Carnaúba já encontrou o dela. Davi já tem o dele bem arrumado. E eu tô começando aqui no meu. Vai dar Isso. certo. E- Vai dar certo. E assim, gente, é como, como o Davi falou no instante, o Major também, não tem qual a vaca, qual o capim, qual o modelo, qual o botãozinho que eu aperto para dar tudo certo. Não tem esse botãozinho, pensa no todo. Observa, obedece. E a grande lição, acho que falando agora em específico de Manelito, é uma coisa que às vezes é difícil de ver, mas é enxergar o óbvio. E enxergar o óbvio às vezes é muito difícil. Deduzir. Então, qual é a vaca, qual é o capim, qual é o sistema de produção? Cada fazenda é um ecossistema, é um mundo, né? Então a gente que cada um acha o seu. Perfeito. Meus amigos, olha, fazer como aquele povo diz com imenso desânimo e tristeza que eu digo que a gente está chegando a esse fim. Já passou meia hora, a gente ficaria aqui 5 horas. Eu conversei aqui com Davi Teixeira, o homem lá da Bahia, que eu também tomei o mel de cacau dele, que é delicioso. Sensacional. Não conhecia mel de cacau, tomei lá naquele cheio. fantástico. Bom que gostou. Com Guto Trindade, da Fazenda Cajazeiras, Mundo Novo. Segue aí, marca Vi, que você vai começar a acompanhar o trabalho de Davi lá com os búfalos, com o Nelore, com o Guzerá. Segue aí Fazenda que reúne, Fazenda que faz. Segue aí Fazenda Cajazeira, que vocês vão começar a mergulhar nesse mundo que a gente conversou aqui bem rapidinho, mas que dá pra gente passar aqui umas 2 semanas falando sobre aquilo que a gente gosta. Muito obrigado e siga aí com a Carreta do Agro pelo Brasil, que aqui é onde você tem informação de primeira qualidade sobre o agro. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui.
Prazer Obrigado. todo Prazer, meu. senhor, Ficaria nosso. aqui o resto do dia Vamos conversando. fazer outro. Também. Vamos pedir pra carreta pra gente. Faremos. Vamos. Maravilha. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.